Ora viva, a edição de terça-feira do seu jornal principal está no ar. Saiba quais é que são as manchetes para hoje. Tempestade de Xalane pode colocar em risco mais de 400 famílias em cerca de 6 distritos da província da Zambésia. Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambésia já dispõe de recursos para apoiar possíveis vítimas, pelo menos nos primeiros 2 dias. Linhas Aéreas de Moçambique anuncia cancelamento de voos que haviam sido agendados para os dias 29 e 30, devido à tempestade Xalane. África do Sul entra no nível 3 de lockdown e declara o uso obrigatório de máscara para conter nova escala de infecções da Covid-19. O Instituto Nacional de Meteorologia, na Zambésia, alerta para chuva com muita intensidade a partir desta quarta-feira. Por isso, apela à calma às comunidades. Ana Sumila, do Instituto Nacional de Meteorologia na Zambésia, avançou que os distritos de Pebane, Xindi e Quelimane já registram chuvas fracas, acompanhadas de trovoadas. Neste momento, a província da Zambésia, concretamente cidade de Quelimane, a sul do distrito de Pebane e Xindi, já está a se fazer sentir de algumas chuvas fracas, localmente moderadas, acompanhadas de trovoadas. Mas para a madrugada do dia 30, as chuvas poderão cair com mais intensidade, acima de 50 milímetros em 24 horas, para os distritos de Xindi, Luabo, Mopeia, cidade de Quelimane, Morumbala, Mucuba, Maganja da Costa, Pebane, Niquadala, Namakura. Sim, a cidade de Quelimane sim, estará afetada. Mas Xindi, Mopeia são os distritos que estarão mais afetados. E os outros distritos poderão se fazer sentir dos ventos, né? Dos ventos e da chuva. Sim. Sumila exorta ainda as comunidades para não frequentar as águas do mar. Para a comunidade, o INAME apela para continuar a acompanhar a informação meteorológica e os avisos difundidos pelas autoridades competentes, dizer que o INAME continua a monitorar o sistema. As autoridades governamentais asseguram que estão atentas para apoiar as pessoas que poderão ser afetadas pela tempestade tropical Xalane. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já dispõe de recursos para apoiar possíveis vítimas na província da Zambésia, pelo menos nos primeiros 2 dias. Desde que se anunciou a entrada do Xalane no canal de Moçambique, o governo tem envidado esforços para minimizar os impactos da tempestade. A título de exemplo, esta terça-feira, o NGC anunciou um conjunto de medidas para as vítimas nos primeiros 2 dias. Estas quantidades vão, de fato, ajudar para apoiar as famílias que forem afetadas nas primeiras 72 horas. Mas isto não quer dizer que nós não vamos garantir o apoio necessário a esses grupos, a esses distritos. Tanto é que estaremos sempre em prontidão para, assim que a necessidade existir, fazermos imediatamente aquilo que é a reposição do estoque nesses distritos. Estamos a falar de uma primeira fase na Maganja, Namakura, Luabo, Xindi, Mopeia e Morumbala. Agora também hoje já fizemos o reposicionamento para Inhações. Então estamos a controlar aqueles que são os prováveis distritos que poderão ser afetados dentro do rol dos 13, que nós consideramos que de fato pode haver dificuldades em termos de acessibilidade. E nós julgamos que devíamos fazer esse reposicionamento. Segundo informações avançadas por Nelson Ludovico, delegado do NGC na Zambésia, fora os produtos alimentares, há ainda previsões de chegada de mais tendas e lonas para albergar as vítimas. A província da Zambésia, neste momento, tem em estoque mais de 300 toneladas de bens alimentares, nomeadamente arroz, feijão. Também temos algumas toneladas de sardinha e também temos óleo, mas sobretudo também temos bens não alimentares.
Estou a falar de kits de cozinha, tendas no número de perto de 280, mais de 280 tendas, e já estamos a receber também, e pensamos que este caminhão vai chegar ainda hoje, de bens não alimentares diversificados, que inclui também tendas e lonas, que é para reforçar o nosso estoque, que é para, em casos de acontecer alguma situação, nós podermos imediatamente fazer a resposta. Diferentemente do cenário verificado quando do IDAI no ano passado, desta vez as autoridades estão em prontidão para minimizar os impactos nefastos do fenômeno natural. De fato, neste momento, nós estamos preparados para assegurar que este evento não cause grandes impactos ao nível das comunidades. Com estas 300 toneladas, pensamos que podemos assegurar em mais de 30 dias aquilo que é assistência do número que nós consideramos até agora em termos de estimativa de 77 mil pessoas consideradas, correspondentes a 14.430 pessoas, famílias, digo, que poderão de fato eventualmente ser afetadas. E estes dados estão, portanto, no nosso plano de contingência para a época chuvosa 2020-2021. De realçar que só na Zambésia, previsões indicam que o Xalane possa afetar mais de 77 mil pessoas. E as populações na província de Gaza estão em pânico devido à tempestade tropical Xalane, que já se encontra no canal de Moçambique desde a madrugada desta segunda-feira. Cidadãos ouvidos pela TV Sucesso já adivinham os estragos que a tempestade tropical Xalane poderá causar caso atinja a província de Gaza. Tem que ter cuidado com nas casas e também saindo das casas e avançando muito mais longa e vindo outro. É capaz de virar a situação, quanto mais tempo já é noite. Depois aqui, como não temos condições enormes, para a construção sempre destrói nas casas. O sentimento, primeiro, é pânico, porque isso aí cria um pânico, é uma coisa que é a nível da zona, não pode dizer que nunca aconteceu já, mas não é grande escala. Mas como assistimos na televisão, acompanhamos através da rádio, os nossos irmãos no passado passaram mal na beira, os nossos irmãos passaram mal em choque às vezes por causa das cheias. Então, nós aqui, Moçambique, então temos que ter muito cuidado acerca disso aí, porque se nós desprezarmos isso aqui, muita família vai sofrer mesmo. Estes residentes que se encontram nas praias de Belém e Xai-Xai sentem-se mais ameaçadas devido à exposição em que estão sujeitas. E como estamos muito perto do mar, a preocupação é maior. Estamos preocupados, estamos em pânico por qualquer coisa, qualquer tempestade. Com muito cuidado, que então não haver a destruição das casas, porque estamos aqui, quer dizer, ao nosso zero, estamos perto do oceano e meus zonas tem mais montanhas, mais dunas. Se a pessoa vê que a casa, desconfia a casa, pode aproximar na vizinhança, pedir abrigo ou nas escolas. Presume-se que a tempestade atinja, para além da província de Gaza, Inhambane, Manica, Sofala e Zambésia, podendo afetar mais de 4 milhões de pessoas. Linhas aéreas de Moçambique cancela voos agendados para hoje e amanhã devido à tempestade tropical Xalane. Através de um comunicado divulgado esta terça-feira, as linhas aéreas de Moçambique informaram ao público em geral que, devido à tempestade Xalane que se avizinha e que poderá afetar a navegabilidade aérea nas zonas centro e norte do país, cancela os voos agendados para os dias 29 e 30 de dezembro. A LAM diz que ainda está a envidar esforços no sentido de reprogramar os voos afetados, realocar e contactar os passageiros.
A Companhia de Bandeira refere que, neste momento, está a trabalhar em coordenação com as autoridades competentes para estar informada sobre a evolução da intempérie e que a tempestade está a ser monitorada no que tange a sua evolução, de modo a se restabelecer a normalidade aérea. A Renamo apela às comunidades que estão na linha de risco da tempestade Xalana a obedecerem as recomendações de precaução. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos numa iminente ameaça de mais um fenômeno natural, o ciclone Xalene, que pode provocar danos humanos e de infraestruturas, razão pela qual todos nós devemos tomar todas as medidas e acatar os aconselhamentos das autoridades de modo a evitar consequências mais devastadoras no seio das nossas famílias. E as famílias desdobram-se para que não sejam encontradas desprevenidas na cidade da Beira. As chapas soam por causa da martelada dos pregos que, por pressão, atravessam o latão para fixá-los na madeira. Com este ato, que não é isolado, buscam os municípios da Beira, de várias formas, prevenirem-se da tempestade tropical Xalene, que já está nas proximidades da costa moçambicana, porque não pretendem voltar a passar pelas mesmas situações a quando da passagem do Idai. Estou aqui a tentar fazer pequenos arranjos devido a essa informação que estamos a ter dessa ciclone Xalene. Então estou a tentar pôr chapas nas janelas para não entrar a doar lá dentro da casa. Sim. Isso poderá ajudar a minimizar os efeitos do Xalene? Sim. Pelo aquilo que aconteceu no ciclone passado, que é Idai, aqui em casa sofremos mais porque as janelas não estavam cobertas. Estavam assim só com um grade, então houve entrada de muito ar, então acabou, ao sair levantou as chapas, aí tinha que tirar todo o teto, assim estamos a tentar evitar, né? Para não voltar a acontecer situação do mesmo gênero. Francisco dá força para pregar, para a ventania não entrar aí dentro, para não estragar coisa. No ciclone passado, como que foi? De repente nós já dormir, estamos a ouvir ventania aí dentro. Acordamos, saímos fora, pregamos sido de esconder, porque aí dentro já não estava bem. Tal como Francisco Luiz José e Johnny também procura colocando sacos com areia sobre as chapas para não perder o teto da sua casa. Vamos se prevenir do que o teto não saia, porque se sair o teto, onde vamos conseguir o material para recompor o teto? Então vale a pena tentar? Sim, vale a pena tentar, do que não tentar, mas se a gente está a fazer isso é para prevenir, porque o último vendaval que aconteceu, o ciclone Idai, nos prejudicou tanto. Agora, vale a pena a gente prevenir para ver o que vai acontecer, porque daqui a algumas horas vai acontecer esse vendaval. É a intenção de toda esta ação de prevenção, de acordo com os nossos entrevistados, salvaguardar não só as infraestruturas, mas também fundamentalmente a vida dos membros da sua família. Geralmente, se o teto for a sair, poderá causar danos materiais, estragos, né, da própria casa, estrago de mobílias, ou mesmo vir a causar danos de vidas humanas, né? Então, por isso estou a fazer esse serviço para tentar salvaguardar a saúde dos meus filhos, tanto como a minha saúde também. Com estas e outras ações de prevenção, espera-se que o ciclone Xalene não venha a causar destruições e causar óbitos, tal que o Idai, que retirou 602 vidas em toda a província de Sofala. Tempestade tropical Xalene, já no canal de Moçambique. Olhamos para outras notícias. Terroristas matam 5 pessoas na região de Sabassaba, no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado. Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, anunciou na passada quinta-feira que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique abateram mais de 30 terroristas em Cabo Delgado.
Entretanto, os insurgentes viriam a responder no passado domingo. Segundo a carta de Moçambique, os insurgentes pretendiam ainda atacar a vila de Macomia, mas não ocorreu, tendo de seguida atacado a região de Saba-Saba, muito próximo da aldeia Magaia, em Muidumpe, no último domingo. A mesma fonte conta que o ataque aconteceu no período da manhã e o grupo, cujo número de integrantes se desconhece, matou 5 pessoas, para além de causar danos avultados na região. E desde que a insurgência eclodiu em 2017, ela já provocou mais de 500.000 deslocados, para além de 2.000 mortos naquela região do país. Refira-se que no distrito de Muidumbe ainda há pessoas a viverem, porém pernoitam nas matas, especialmente os habitantes das aldeias de Matambal, Miteda, Magaia e Moambula, respectivamente. E o partido Renamo condena os ataques armados da junta militar no centro do país e, igualmente, a insurgência em Cabo Delgado. No discurso por ocasião do fim do ano, o presidente da Renamo não deixou de destacar os eventos que marcaram negativamente 2020, desde o terrorismo em Cabo Delgado e os ataques armados no centro do país. A barbaridade dos insurgentes e da junta militar é uma afronta ao Estado moçambicano. Por isso, as forças de defesa e segurança devem continuar a desempenhar o seu papel de proteger e de manter a ordem e segurança públicas. Na perspectiva da paz, continuamos a apelar o bom senso do Sr. Mariano Nhonco e seus companheiros para pararem com a violência que têm estado a perpetuar. Como sempre dissemos, condenamos e repudiamos esses atos que põem em causa a vida humana e a vontade coletiva de viver em paz. O país vive sob fogo cruzado no norte, devido à insurgência que tem desestabilizado a província de Cabo Delgado desde 2017, e a Renamo apela ao fim imediato dos atos. Quando os assassinatos bárbaros e destruição de bens que se registram em Cabo Delgado, igualmente, condenamos e apelamos os seus autores morais e materiais para terminar com esses atos macabros que provocam morte de cidadãos civis, indefesos e inocentes, incluindo crianças, mulheres e idosos. Ossuf Momad reitera o compromisso do partido em continuar a cumprir com o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das suas forças residuais. Satisfaz-nos o fato de o ano 2020 ter registrado sinais muito significativos no que concerne a paz, porquanto até ao presente momento foram desmobilizados cerca de 1.509, dos quais 142 são mulheres do destacamento feminino e um universo de 5.221 combatentes. Da nossa parte, reiteramos o nosso compromisso de continuar a liderar o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração da força residual, porque estamos conscientes que o ambiente de paz é o alicerce fundamental para a promoção de desenvolvimento e bem-estar das populações. Refira-se que a coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique descreveu recentemente a situação humanitária em Cabo Delgado como extremamente crítica. O ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, faz hoje 2 anos detido na África do Sul no âmbito das dívidas ocultas. Entretanto, Moçambique e Estados Unidos da América continuam a disputar a extradição do ex-deputado. 29 de dezembro de 2018, o ex-ministro das Finanças e então deputado do partido no poder, Manuel Chang, embarca do aeroporto internacional de Maputo para a vizinha África do Sul, onde tinha um voo marcado para o Dubai. Parecia uma viagem normal, à semelhança de tantas outras, mas quis o destino que o dia 29 de dezembro
ficasse registrado como o pior dia para o ex-ministro, porque no aeroporto internacional Oliver Tambo, em Joanesburgo, Manuel Chang não conseguiu seguir viagem para Dubai, uma vez que já havia um mandado de captura internacional contra ele, emitido pelos Estados Unidos. Do aeroporto, foi levado para a prisão de Moderby, localizada em Benoni. Assim, abria-se um novo capítulo na vida de Chang, deixando para trás a vida luxuosa e a liberdade. Hoje, Manuel Chang completou 2 anos após ter sido detido na vizinha República da África do Sul no âmbito do seu envolvimento nas dívidas ocultas. A detenção de ex-deputado colocou os Estados Unidos da América e Moçambique numa batalha judicial, pois disputam a extradição de Manuel Chang. E o país já gastou tantos milhões por honorários de advogados sul-africanos que defendem o ex-ministro. Pai enterra a filha de 7 anos viva no próprio quintal, no bairro Mavoco, na província de Maputo. Segundo contam as testemunhas, a criança de 7 anos de idade era deficiente, isto é, nasceu paralítica, e vivia com seu pai nesta residência localizada no quarteirão 17, no bairro de Mavoco. É neste local onde está a descansar o corpo de uma menor, filha de um homem, que esse mesmo homem teria enterrado a menor viva neste local. No momento, encontram-se aqui agentes da Polícia da República de Moçambique que tentam também garantir a segurança neste local. É um fato que chocou os moradores do quarteirão 17, aqui no bairro do Mavoco, ao nível da província de Maputo. A vítima foi descoberta pelo irmão de 20 anos, 3 dias depois do seu desaparecimento, tendo de imediato comunicado a alguns familiares. Ontem, no dia 28, cheguei. Quando eu cheguei aqui, não lhe encontrei, papá. Eu queria vir arranjar galera ali. Eu abri aquele tambor, a tampa, já eu fui para lá. Queria levar aquela pedra, uma pedra ali. Queria arranjar aquele tambor. Eu vi a cabeça da minha irmã. Por sua vez, uma das parentes do acusado sustenta que a deficiência da menor pesou para o cometimento do crime. Abrimos ali e viu que aqui a cabeça, nem estamos a ver se é de uma pessoa grande ou é pequena. Quando começou a ser perguntado, está a dizer que a criança estava a chorar muito. E quando chora muito a criança, ele leva a criança, vai meter na cova, sentada, sem roupa. Quando ela começou a explicar, está a dizer que não matou primeiro, enterrou vivo. É uma criança especial, mas ela não andava, não falava. Revoltados, os vizinhos condenam o ato bárbaro. Esse senhor aqui, não sei o que ele fez, porque esse senhor aqui nem vivia com os vizinhos, só vivia com a mulher em casa. Não queria que a mulher entrasse na casa dos vizinhos. Eu comecei dizer aos vizinhos, procurar o secretário, porque aquilo que aconteceu é pela primeira vez. E era desse senhor, saiu para Massinga, disse que está a ir fazer uma missa em casa da família, mas acho que não é verdade que é missa ou não é missa, talvez foi ficar de vez. São imagens de César Marquel, Filipe Muyanga, TV Sucesso. Infanticídio na província de Maputo, e o secretário do bairro Mavoco repudia o ato e diz que a atitude do pai da menor de 7 anos enterrada viva manchou a imagem do bairro. Neste momento nós estamos à espera dos médicos do Hospital Provincial. Eles provavelmente vão chegar por volta das 8 horas para fazer a remoção do corpo. Essa notícia foi muito triste. Chocou-nos bastante, praticamente ele sujou o nosso bairro. Nós, logo que tivemos conhecimento disto aqui, comunicamos à polícia. A polícia chegou aqui, chegou também a equipa da Piquete, fizeram o seu trabalho. Não, o que está a faltar neste momento é o corpo, aquele interno foi desumano. O corpo será removido para o Estado Provincial da Matola, e do Estado Provincial da Matola terá um inteiro condigno. E o que tem a dizer à população?
Neste momento, nós é só lamentar e informar a nossa comunidade de que este gesto não é muito bom. Numa família, quando há infelicidade, há uma criança deficiente, se ele soubesse de que não tem condições de atender aquela criança, nós temos instituições do Estado que ele teria levado para cuidar do menor deficiente. Não, ele tinha uma conduta duvidante, ele vivia sozinho, estava aqui com a esposa abandonou-lhe no mês passado da província de Inhambane. E tinha 2 crianças, das 2 crianças levou um para lá e deixou a criança deficiente. Ele não suportava com a criança e acabou seguindo este comportamento. Malfeitores matam um indivíduo a tiro na estrada circular da província de Maputo. O crime bárbaro deu-se na noite desta segunda-feira, concretamente no bairro Nkobe. Um residente do bairro Nkobe, ouvido pela TV Sucesso esta terça-feira, disse que assistiu à triste cena. Sem dó nem piedade, os malfeitores silenciaram com tiros a queima-roupa o indivíduo que encontrava-se no interior desta viatura. Relata testemunha que assistiu à ação macabra dos assassinos. Um carro muito luxo, de marca XS, não é? Parece isso. Então, estava lá um dos ocupantes, uma mulher, um motorista, estavam ali a conversar. Então, eu também desconfiei, esses aqui parecem que estão juntos. Aquele parece que estavam a tirar a pistola, querem entregar este. Então, quando chega ali onde estava parado aquele carro branco, de marca XS, tira a pistola. E na hora manipulou, deu tiro o motorista na cabeça. Além de bebidas alcoólicas e uma arma de fogo do tipo AKM, a vítima encontrava-se na companhia de uma mulher que escapou à morte. Conta ainda a testemunha. Aquela senhora que estava ao lado dele saiu a correr e ele virou também a disparar para aquela moça. Só que parece o que eu vi ali, parece que não lhe atingiu, porque de repente apareceu polícias, começaram a nomear daquele lado, a procurarem daquele lado onde foi aquela senhora a correr. Eu depois puxei a minha esposa a correr, eu disse, vamos lá corrermos, porque esse senhor aqui, nós já vimos a cara dele, nós estamos aqui perto, ele pode vir fazer o quê? Virar a arma para nós, porque nós já vimos a ele a cara. Ela nunca viveu aquilo. Está a ver assistir uma coisa, matarem alguém parece galinha. As autoridades policiais na província de Maputo ainda não têm pormenores do crime. Alvejaram mortalmente um cidadão de 32 anos de idade, o qual seguia conduzindo uma viatura ligeira, segundo relatos populares. E na viatura foi achado uma arma de fogo do tipo AKM, contendo 3 munições. O indivíduo que encontrava-se no interior da viatura estava acompanhado de uma mulher. Esta mulher que, segundo testemunhos oculares, quando ouviu os disparos, teria naturalmente usado esta mata para fugir, para que não pudesse também ser atingido. Vamos trazer mais resultados sobre esta ação criminosa nos próximos blocos noticiosos da TV Sucesso. As imagens são do César Mariquel, José Ricardo, TV Sucesso. Enquanto isso, uma mulher de 52 anos de idade suicidou-se na manhã desta terça-feira no bairro Inhagoia, na cidade de Maputo, por razões ainda desconhecidas. Marta John Benny, 52 anos de idade, era uma batalhadora que dedicou os últimos anos à venda de chamuças no bairro Inhagoia. Familiares não se conformam com o sucedido, por isso não quiseram dar as caras às nossas câmaras, mas comentaram que a finada tinha-se mudado da sua residência há 3 anos para cuidar dos sobrinhos em virtude da morte da sua irmã mais nova, que também residia no Inhagoia. Entretanto, retornou à sua própria residência no quarteirão 23 do mesmo bairro na noite desta segunda-feira, onde decidiu pôr fim à sua própria vida. O fato surpreendeu a família. O incidente teria acontecido justamente aqui
neste quarto. Até o momento não se sabe ao certo o que teria motivado a morte da senhora Marta, de 52 anos de idade. Entretanto, ao que tudo indica, conseguimos visualizar esta corda que supõe-se que tenha sido através dela que a finada teria usado para tirar a sua própria vida. O que sucede é que nas primeiras horas de hoje, por volta das 8, 9 horas, os familiares teriam ficado surpresos ao encontrar o corpo estatelado exatamente neste local, onde de seguida teria se chamado a Polícia da República de Moçambique para remover o corpo para o hospital. A TV Sucesso sabe que a convivência entre a finada e sobrinhos era caracterizada por confusão. No local onde Marta encontrou a morte, havia um prato de comida, o que significa que estava para passar aquela que seria ou foi a última refeição. As imagens são de César Mariquel, Ana Paula Macamo, para a TV Sucesso. De volta ao segundo bloco de informação. A Renamo exige esclarecimento da morte do antigo delegado e deputado da Assembleia da República, Sofrimento Mataquenha, cujo corpo foi encontrado nas matas em estado avançado de decomposição. Os pronunciamentos do presidente da Renamo, Ossuf Momad, chegam numa altura em que as autoridades de Manica ordenaram a exumação para a perícia do corpo de Sofrimento Mataquenha, encontrado morto uma semana depois de ter sido raptado. Exigimos, desde já, que inicie um sério trabalho de investigação policial tente a esclarecer este crime e punir exemplarmente os responsáveis direitos e mandantes destes atos macabros contra moçambicanos para evitar que continuemos a assistir situações de impunidade, porque num Estado de Direito como o nosso, existem mecanismos legais a serem acionados para desencorajar quaisquer atos ilícitos. E porque este não é um caso isolado, o Ossuf Momad exige igualmente justiça em relação a outros casos de membros da oposição desaparecidos. Execuções sumárias são um crime, independentemente de sua motivação. Pelo que condenamos veementemente esta ação e queremos que a justiça seja feita em prol dos moçambicanos, dos membros da oposição desaparecidos. A Perdiz diz que neste momento apenas dispõe de informações da família do finado sobre o misterioso desaparecimento. Com este ato bárbaro, levado a cabo pelos inimigos da paz e da diversidade de pensamento, a Renamo e a República de Moçambique perdem um dos seus melhores filhos. Ouvimos de sua família que Mataquenha foi raptado por agentes da Polícia da República de Moçambique que o arrastaram à força de sua casa para a viatura da polícia, que arrancou a alta velocidade para um local desconhecido. Face a estes acontecimentos, inclino-me com sentimento de dor sobre a memória deste político que militou durante anos no partido de que sou presidente, a Renamo, tendo servido ao povo moçambicano de forma abnegada. A PRM Manica referiu esta segunda-feira que há fortes indícios do envolvimento da junta militar no desaparecimento e morte de Sofrimento Mataquenha. Antigo edil de Massinga, província de Inhambane, Clemente Boca, foi condenado a 2 anos de prisão, convertidos em multa por desvio de 2 milhões de meticais. Clemente Boca, antigo edil de Massinga, e outros 5 funcionários, com destaque para 2 vereadores, estavam acusados em 5 crimes pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção. Trata-se de peculato, uso de documento falso, desvio de aplicação, abuso de cargo ou função e simulação. Na sala de discussão e julgamento,
da terceira secção criminal do Tribunal Judicial de Inhambane, ficaram provados apenas 3 crimes: desvio de aplicação, abuso de cargo-função e simulação. Entretanto, os crimes foram contra o ex-autarca de Macinga, Clemente Boca, o antigo chefe da contabilidade Tomás Tonela e o ex-vereador da Administração e Finanças, Domingos Machalela. O coletivo de juízes, liderado por Carlos Fernando Pedro, decidiu em aplicar por cada réu 2 anos de prisão. Por força dos artigos 32 e 112, todos do Código Penal, a pena de prisão ora fixada é substituída em multa à taxa diária de 5% de um salário mínimo da função pública. Fixa-se a indemnização solidária a favor do Estado moçambicano na ordem de 2 milhões de meticais por perdas e danos nos termos dos artigos 34 do Código de Processo Penal e 483 do Código Civil. Por insuficiência de provas foram absolvidos 3 ex-funcionários da Idilidade Macinga que tinham sido arrolados como réus no processo. O tribunal entendeu que os funcionários em causa foram apenas usados pelo trio liderado por antigo edil Clemente Boca para o saque de fundos nos cofres do município. No final da sessão da leitura do acórdão, o juiz Carlos Fernando Pedro advertiu sobre o perigo que a administração pública corre com funcionários corruptos. Não foi escolhido para ele ou para você que foi presidente do município para se beneficiar, para fazer o uso do cargo em benefício próprio. Não foi para isso que foram criadas as autarquias. Os demais concorreram, provavelmente, para entrarem lá no município. Se calhar o município os contratou. Seja como for, também não foram contratados para fazerem uso ou mau uso de fundos que estão lá dentro do município. Nós acompanhamos, de vez em quando, alguns, pelo menos eu passei por muitos sítios, alguns, quando estão em exercício de funções, até não se tocam. O senhor não me toca, eu fui escolhido. Como quem diz, tem carta branca porque foi escolhido para fazer e desfazer. Não. Foi escolhido, sim, para fazer algo em prol dos munícipes. Porque se fizer mal, estará a contas com as autoridades judiciárias, como está a ver. Recorde-se que foram mais de 2.400.000 meticais sacados de forma ilícita dos cofres do Conselho Autárquico de Macinga nos anos 2017 e 2018. E os advogados de defesa mostram-se inconformados e ponderam recorrer à sentença. 2 anos de prisão convertidos em multa por desvio de pouco mais de 2.400.000 meticais do erário público é uma decisão que não convence Henrique Massunga, advogado de defesa do antigo edil de Macinga, Clemente Boca, e outros 4 funcionários arrolados como réus no processo. O juiz decidiu conforme a sua consciência. Eu vou analisar agora com os meus constituintes se eles estão satisfeitos. E se estiverem satisfeitos, ficamos assim. Mas se não estiverem, vamos ter que usar os mecanismos legais que a lei permite, que é naturalmente fazer um recurso. Há uma objeção, algo que não andou bem na sua decisão, no julgamento? Há muitos aspectos, mas esses aspectos são aspectos processuais que eu não posso agora discutir aqui e serão analisados no momento certo e em devido tempo. Os 3 réus condenados foram ainda aplicados uma indemnização de 2 milhões de meticais ao Estado por danos patrimoniais. Entretanto, Ilófero da Conceição, advogado que viu seu constituinte absolvido, não poupou críticas ao legislador. Da Conceição entende que as indemnizações ao Estado por crime de desvio de aplicação prejudicam os réus. Eu acho que o valor devia ser aquele que efetivamente não entrou para o Estado, porque o Estado acaba ganhando 2 vezes, porque o indivíduo levou o dinheiro, comprou tomate, não cebola,
que depois é obrigado a devolver todo o valor. Eu penso que o legislador devia olhar nesse aspecto nas próximas revisões do Código Penal relativamente a este crime de desvio de fundo. De notar que no Conselho Autárquico de Macinga tinham sido montados 3 esquemas ilícitos liderados por antigo edil Clemente Boca para sacar dinheiro do erário público. Sobrefaturação na formação de corpo de salvação pública, pagamento de um espaço com 300 coqueiros como benfeitorias e o suposto ressarcimento de salários em atraso. De Inhambane, rumamos à província de Nampula, onde suposto curto-circuito destrói 25 residências no bairro Tielela, no distrito municipal de Nacala Porto. A segundo deu a conhecer a porta-voz da Polícia da República de Moçambique no comando distrital de Nacala Porto, apesar de ninguém ter ficado ferido, as 25 famílias perderam tudo, ficando desabrigadas. Tivemos sim o registro de um caso de incêndio ocorrido por volta das 13h40 no bairro Tielela, em que 25 casas de construção precária pegaram fogo devido ao curto-circuito. Quando a equipe de salvação pública tomou conhecimento, deslocou-se ao local, mas devido às más condições da via, não foi possível chegar até ao local. Mas já se fez o registro das vítimas, fala-se de 25 famílias que ficaram sem abrigo, então estamos a fazer os passos subsequentes para ver o que se pode fazer. A porta-voz da PRM no comando distrital de Nacala Porto diz que o final de semana prolongado foi caracterizado por um ambiente de calmia. Nacala Porto registrou uma passagem do dia 24 a 25, calma, tranquila. As equipes de vigilância e patrulhamento estiveram no terreno a fazer o seu trabalho, espalhados pelas artérias da cidade, bairros e praias. Dizer que não tivemos o registro de casos criminais nem de acidentes de viação. E dizer que estamos em prontidão, estamos vigilantes e preparados para fazer face a qualquer eventualidade relativa à manutenção da ordem e segurança pública no âmbito da quadra festiva. Ainda na província de Nampula, vendedores informais paralisam a circulação de pessoas e bens em Moacum Valela, em protesto contra a retirada dos vendedores de um local para o outro. Os manifestantes reagiam assim ao ultimato do Conselho Municipal de Nampula, dando contas que os vendedores informais deviam se retirar dali e ocuparem bancas no mercado de Mutita, onde as condições já foram criadas para o efeito. E porque não concordaram, estes decidiram em permanecer naquele local, violando deste modo a postura camarária. 30 minutos depois, a Polícia da República de Moçambique, bem como da Polícia Municipal, entraram em ação. Reagindo em torno da manifestação ocorrida na manhã de hoje no mercado de Moacuânvela, Zaina Matamuro explicou o seguinte. Eu fui para lá sensibilizar por 3 meses para a retirada daqueles vendedores da estrada. E o Conselho Municipal condicionou o mercado para que os vendedores eles retiraram-se daquele local para o mercado, que é o mercado Mutita. Só que neste momento eles estão a retomar de novo aquele local. E isso não pode acontecer. Principalmente agora, tratando-se de uma quadra festiva, pode criar muitos acidentes. Pode criar muitos acidentes e aquela é uma via pública e é na estrada. Então, por isso que estamos a fazer esse trabalho conjunto com a PRM para ver se podemos de novo retirar aqueles vendedores daquele local. Nós queremos informar a população em geral de que não podem ficar aglomerados num local, porque nem todos são vendedores. O maior número deles também são pessoas de má fé. Então nós estamos a pedir a retirada deles das ruas, das estradas para os mercados. 18. Inspeção Nacional das Atividades Económicas encerrou este ano 6.000 barracas e bares
por incumprimento das medidas impostas pela Covid-19 no país. No âmbito da fiscalização das medidas de prevenção da Covid-19, mais de 25 mil estabelecimentos comerciais, entre bares e barracas, foram inspecionados pelo INAI e mais de 6 mil foram forçados a encerrarem as suas atividades devido a irregularidades. Ao longo da pandemia, numa fase inicial, tivemos muitos problemas e, como por força do decreto os bares e as barracas tinham que estar encerrados, então foi um trabalho árduo, não foi fácil, em que tivemos ao longo do ano, durante o período da pandemia, com maior destaque para os primeiros meses, foi mais as barracas, os bares, e temos a nível nacional cerca de 6 mil. As províncias mais críticas foi Maputo, falo Maputo cidade e Maputo província, foi Nampula, foi Tete e Beira. Estas foram as províncias mais críticas em que tivemos mais dificuldades em fazer o nosso trabalho. Cerca de 52% em relação ao comércio a retalho, seguido as barracas, com 6.080. E várias foram as motivações. Como acompanharam numa fase inicial, uma vez que o governo tinha ditado que as barracas se encontravam fechadas, nós tínhamos que monitorar, porque muitas delas insistiam e persistiam e estavam abertas. Então nós tivemos que fazer um trabalho árduo no sentido de encerrar as barracas, porque muitos mantinham as portas semi-abertas e estavam na parte de trás da barraca, ou tinham a porta meio aberta, as pessoas entravam e iam adquirindo os produtos. Então não foi tarefa fácil em relação às barracas, não falo só da cidade de Maputo e província, falo do país todo, em que até hoje ainda se vê uma e outra a não cumprir com as medidas. Então aqui foi cerca de 23,6%. Seguido a restauração, com 1.497, o que corresponde a cerca de 6% do total das inspeções realizadas durante o período do Covid. A Inspetora-Geral das Atividades Económicas, Maria Rita Freitas, diz que os responsáveis pelas barracas e bares nesta quadra festiva continuam a não cumprir com o horário estabelecido pelo decreto presidencial. De janeiro a dezembro, até o dia 27 de dezembro, já não vai alterar muito os próximos dias, vamos ter mais talvez cerca de 1.000 inspeções, mas até o momento nós temos 31.072 inspeções realizadas. Tínhamos planificado 23.569, o que significa que nós superamos o planificado em 132%. A responsável falava esta terça-feira na cidade de Maputo durante o balanço anual da Inspeção Nacional das Atividades Económicas. Já na província de Nampula, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas aperta o cerco para evitar especulação de preços durante a passagem do ano. Uma ronda efetuada pelo INAI em quase todos os mercados informais e formais. Foi notório a subida de preço de alguns produtos, como destaque para o ovo, que antes custava 250 meticais e atualmente custa 290 meticais. Esta subida registra-se faltando alguns dias para o fim de ano. Daí que a Inspeção Nacional das Atividades Económicas na província de Nampula está a levar várias ações de fiscalização em vários mercados e supermercados. O que está a acontecer é que há tentativa de haver algum oportunismo sob o ponto de vista do agente econômico. Então, nós apelamos ao agente econômico que tem este produto, que exponha para a sua venda, porque temos ainda uma semana para o final de ano. Uma semana para o final de ano, escondendo este ovo, estamos a dizer que até janeiro, dia 2, dia 3, haverá tanto ovo que em algum momento o agente econômico vai sair a perder. Então, não há razões de escassez. O que existe aqui é uma tentativa de oportunismo, mas estamos a trabalhar para evitarmos colmatar essa situação. Por outro lado, a nossa equipe de reportagem deslocou-se ao Distrito Municipal de Nacala Porto, onde igualmente o preço da farinha e o ovo está a subir. O inspetor do INAI em Nacala explica as razões. A farinha de milho subiu porque há escassez de milho.
Neste âmbito de escassez de milho, podemos justificar dizendo que, primeiro, em Nacala só temos um único agente econômico. Mais um outro assunto é que nós temos o problema de Cabo Delgado. Este problema faz com que o Programa Mundial da Alimentação, a PMA, tenha comprado quase todo o milho que tem estado arredores, fazendo com que o nosso fornecedor vá buscar muito longe. Quando consultamos, ele diz que vai buscar em Milange. Durante o final de semana, fizemos um trabalho de inspeção nas praias, não é? Para ver até que ponto os banhistas estão se a comportar e até que ponto as instâncias que estão ali estão preparadas para aderir às quadras festivas. Trabalhamos no âmbito de produtos fora do prazo, mesmo na praia, porque percebemos que há agentes econômicos que tendem a se aproveitar destas épocas, não é? Para fazer desmandos, quer dizer, despachar o produto fora do prazo que estava guardado nos armazéns. Então é esse período que eles sempre tendem a se aproveitar, mas nós estamos de olho e vamos continuar ainda a fazer de tudo para que não haja esse tipo de situação. Falta de espaços para a realização de espetáculos na província de Inhambane compromete o desenvolvimento da música local, afirma o músico moçambicano Kamal Jivá. Em Inhambane é proibido viver da música. Tudo porque faltam oportunidades para os artistas divulgarem os seus trabalhos. Diz o músico da velha guarda, Kamal Jivá, que refere especificamente a locais para realização de concertos musicais. Este fenómeno está a deixar os músicos locais de mãos atadas. Falta criar sítios em que casas de paz, onde os músicos estão constantemente a subir o palco a ganhar alguma coisa. Sim. É preciso que se crie essas casas para que os músicos não comecem e terminem. Porque depois de começar e depois não ver, portanto, o fruto da música, acaba desistindo. Então, mas quando há casas de pastos, ou nos hotéis, tem que haver música, ao vivo principalmente, o músico não sofre. Jivá é autor de vários sucessos, um dos quais é Unganisole. Traduzido para o português, significa não me leve a mal. Na conversa, diz que chega a passar fome devido ao ambiente sombrio que a música está a enfrentar na terra de boa gente. Às vezes eu fico mesmo precisando de até para comer, não conseguir, porque às vezes fico 2 meses, 3 sem atuar, sem fazer trabalho. Não é possível você conseguir viver de música quando não sobes o palco. Não é possível. As oportunidades esporádicas surgem em casamentos ou durante as datas festivas, o que significa que abrange a parte ínfima dos apreciadores da música. Então, os músicos que vivem na província ou atuam quando são datas festivas do governo ou do município, ou então atuam em casamentos, aniversários, mas isso aí não é frequente, Então, não é fácil e é difícil mesmo. Este não é um problema exclusivo de Inhambane, mas Jivá faz uma comparação com a capital Maputo, onde, segundo ele, é possível o músico colocar o pão na mesa. Quem vive na província não é fácil viver da música, só que a música é um bicho que está no sangue. E aqui é a capital. Acontece tudo aqui. Então, não há um fim de semana que passa aqui. Ser um músico, pelo menos, porque aqui você procura
Se não te procuram, você procura e apanha aqui. Enquanto lá não, tem que te procurar. É difícil. Kamal Jivá é um dos concorrentes da Batalha dos Clássicos, quadro exclusivo do programa Moçambique em Concerto, que vai premiar com uma coroa o artista que mais conseguir convencer os seus seguidores a depositar o maior valor monetário na sua conta. Por hoje é tudo no seu jornal principal. Se me permite, caro telespectador, quero agradecer pelo suporte, pelas críticas e, acima de tudo, pela sua audiência. Só existe Elia Maló se o caro telespectador estiver desse lado. Obrigada por tudo. Voltamos a cruzar caminhos em 2021, se Deus quiser. Até lá, porte-se bem e continuamos consigo. Boa noite.